Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, prof. Tudo bem? Tudo bom. Ai, deixa eu marcar agora. Não deu tempo de eu ir marcando antes. Então, entrou. Primeiro foi o Guilherme. Betiol, né? Depois foi o Gabriel. Se eu não falar alguém, vocês me falam, tá? Luan. Alanis. O Pedro. O Vitor. Maria Eduarda. Rafael. Só? Guilherme Ávolo também? Não. Acho que só vocês mesmo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá faltando alguém. Quem tá faltando, gente? Tá faltando umas 2, 3 pessoas. João Pedro. João Pedro. Aqui que eu fiz a chamada. Tá. Pessoal, vamos acelerar, porque hoje é a correção, né? Daí passa a aula que a gente nem vê. Passa tão rápido. Será que vai voltar? Vai entrar alguém ainda? Prof, é para ligar a câmera? Sim. Você já sabe, né? Não vou precisar ficar lembrando sempre vocês disso. Vamos lá, galera. Minha água tá com gosto ruim. Vocês estão vendo já a minha tela, né? Tá projetando para vocês. Sim, prof. Tá. Então, hoje a nossa aula é correção das páginas 149, 150, 152, 153. Tudo isso? Nossa, que professorinha bruxa. Recordando a nossa aula, gente, de ontem, então, para quem não estava na aula, ontem nós falamos sobre a área de alguns polígonos. Nós falamos sobre a área do retângulo, que é base vezes altura. Nós falamos da área do quadrado, que é lado vezes lado, base vezes altura, só que como é igual, né? A base e a altura têm a mesma medida, então a gente usa lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Um paralelogramo qualquer. Um paralelogramo qualquer, a gente calcula a área também vai ser o quê? Base vezes altura, normal, né? Lembra por quê? Porque a gente pega esse triângulo formado aqui, traz ele para cá e forma o quê? Um retângulo. Então, a gente vai ter o quê? Base vezes altura. E assim, a gente usa a mesma forma. No caso do losango, a gente faz o que para calcular a área? Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Também, porque se a gente projetar outro losango dividido em 4 partes aqui, a gente tem a formação do quê? De um retângulo. E as medidas do comprimento e da altura desse retângulo vai ser a diagonal maior e a diagonal menor. Por isso, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2, porque se a gente calculasse a área do retângulo, a gente estaria calculando 2 vezes a área do losango. E o triângulo é exatamente a mesma coisa. Nesse caso aqui, lembra que a prof falou do triângulo isósceles? Olha lá. O que a gente faz? A gente pega um outro triângulo isósceles, sobrepõe sobre esse, né? Divide em 2 partes, sobrepõe. E a gente tem a formação aqui de um retângulo. Então, por isso, base vezes altura dividido por 2. Porque eu quero calcular a área de um único triângulo. E a área do trapézio, a gente faz base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Porque se eu pegar outro trapézio exatamente igual a esse, sobrepor aqui, né, invertido, o que eu vou ter? Eu vou ter a formação de um paralelogramo, em que a gente tem a base sendo base maior mais base menor aqui, né, mais base maior, no caso, vou pôr em cima, vezes a altura, né, que é a distância de um vértice ao outro, ao lado oposto, formando um ângulo reto. E aí a gente divide por 2, porque eu estaria calculando a área de 2 trapézios. Então, para isso, a gente divide por isso a gente divide por 2, beleza? Agora vamos lá para os nossos exercícios. Então, a primeira atividade é referente à unidade de medidas de área, né?
Então, diz o seguinte: Jorge vai revestir uma parede retangular da cozinha de sua casa com azulejos quadrados, cujos lados medem 10 centímetros. Sabendo que essa parede tem 3 metros de altura por 4,20 de comprimento, esses azulejos são vendidos em caixas com 40 unidades, determine a quantidade mínima de caixas que ele deve comprar para não faltarem azulejos. Então, primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Descobrir a área, né, que eu vou revestir com azulejo. Então, eu tenho que descobrir a área da minha parede. A parede é o quê, gente? A parede é um retângulo, certo? Eu vou fazer aqui, do lado que ele não acabei. Então, é um retângulo. Então, como que eu faço? Ele tem 4,2 metros de comprimento por 3 metros de altura. Então, a área dessa parte, a área da minha parede, vai ser igual 3 vezes 4,2. Como está na mesma unidade de medida, só multiplicar e resolver meu problema. Que vai dar 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 4, 12,6 metros quadrados. Metro simples vezes metro simples, metro quadrado. Não esqueçam disso. Isso aqui é muito importante. Tem que colocar a unidade de medida correta. Alguém está mandando alguma mensagem lá no chat? Eu mandei, prof. Você perguntou alguma coisa? Não. Não? Então tá. A segunda parte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir também a área da minha lajotinha, porque eu preciso saber que espaço ela ocupa nessa minha parede, tá? Então, a lajota é quadrada. E ela é quadrada de quanto? 10 por 10. Mas é 10 por 10 o quê? Centímetros. Gente, então, nesse caso, a unidade de medidas diferentes. Eu não posso trabalhar com unidade de medidas diferentes. Então, eu tenho que transformar isso aqui em metro ou transformar isso aqui em centímetros. Se a gente calcular isso aqui, transformar isso em metros, fica mais simples, eu acho, tá? Então, eu vou transformar 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metros, porque para transformar de centímetros para metros, eu divido por 100, porque 1 metro tem 100 centímetros, certo? Então, aqui também vai ser 0,1. Calculando a área do quadrado, a área da lajota vai ser o quê? Lado ao quadrado, porque é quadradinho. Então, vai ser 0,1 elevado ao quadrado. Ou seja, para quem não entendeu ainda, 0,1 vezes 0,1. Quanto que vai dar isso? 1 vezes 1, 1. Quantas casas decimais eu vou ter no meu produto? 1, 2. 1, 2,0. Ou seja, cada lajotinha tem 1 centésimo do metro ao quadrado de área. 1 centésimo de metro ao quadrado. Beleza? Agora, eu preciso saber quantas dessas eu preciso para colocar dentro dessa área. Então, se eu tenho a área total e sei a área de cada lajotinha, o que eu preciso fazer para descobrir quantas lajotas eu vou usar? O que vocês fariam? Prof, eu não fiz assim a minha conta. Eu transformei os metros em centímetros. Vai dar a mesma coisa. Os 12,6 metros em centímetros. Daí Vai eu só vi quantas lajotas precisava. Mas vai dar a mesma coisa. Tem que dar exatamente a mesma coisa, Gabriel. Tá? Porque a diferença que você fez foi usar isso aqui em centímetros. Para transformar isso em centímetro, eu tenho que multiplicar por 10 mil. Você multiplicou por 10 mil? Então, multiplicando, se eu trabalhar com centímetros, isso aqui vai ficar 10 mil e aqui vai ficar quanto? Vai ficar 100. Eu vou dividir 126 mil, né? Por quanto? Por 100. Também daria mais fácil. Ficaria até mais fácil, na verdade, né? Mas fazendo isso, o que eu tenho que fazer, gente, para descobrir quantas lajotas? Eu não quero saber quantas cabe. Qual a operação que descobre quantas vezes uma coisa cabe na outra? Uma divisão. Então, para descobrir quantas lajotas eu vou usar, eu tenho que fazer a área da minha parede dividido pela área de cada lajotinha. Ou seja, 12,6 dividido por 0,01. E aqui a gente vai fazer isso. 12,6 dividido por 0,01. Divisão de decimais, igual às casas decimais, coloca um zero e corta a vírgula.
Então, agora, dividindo, eu descobri que eu vou precisar de quantas? Nem preciso fazer conta, né, gente? Eu vou ter 1.260 dividido por 1 vai ser igual a quanto? 1.260 lajotas. Tá? Então, eu vou precisar disso, lajotas. Deixa eu apagar ali para escrever. Então, já descobrimos quantas lajotinhas nós precisamos. Deu diferente a quantidade, Gabriel? Não, prof. Exatamente igual, né? Só porque nós estamos trabalhando em unidades de medidas diferentes. Não que a gente está fazendo diferente, a gente está fazendo a mesma coisa. Agora, gente, eu preciso saber quantas caixas eu preciso, né? Para comprar a quantidade exata, para que ele não compre menor quantidade do que ele necessita. Então, eu tenho que pegar a quantidade de lajotas que eu tenho, 2.260, e dividir pela quantidade de unidades de lajotas que vem por caixa. Quantas unidades vem? 40. Então, eu vou fazer 1.260 dividido por 40. 1.260 por 40 vai dar 3, que dá 120. Vai sobrar 6, abaixo 0, dá 1. Sobra 20 aqui, eu vou colocar vírgula, dá 0, dá por 5. Ou seja, ele teria que comprar 31 caixas e meia de lajota. É possível comprar 31 caixas e meia de lajotas? Não, prof, tem que ser 32. Isso. Então, a nossa resposta, o nosso amigo tem que comprar, no mínimo, 32 caixas. Jorge tem que, no mínimo, 32 caixas. Pronto. Deu a mesma resposta, né, Gabriel? Uhum. Agora vamos lá. O comprimento de um terreno retangular é 225 metros. O perímetro desse terreno é igual ao de outro terreno quadrado, cujo lado mede 185 metros. Calcule a medida da área em metros quadrados do terreno. Então, primeiro passo, eu tenho um terreno, faz de conta que ele é retangular, tá? Ele é retangular e ele tem 225 metros de comprimento. E o perímetro, o que é perímetro, gente? Perímetro é a soma de todos os lados. Se aqui é 225, aqui também vai ser quanto? 225, tá? Então, eu conheço dois lados desse meu terreno. Só que eu quero calcular a área. Para calcular a área, eu preciso da base, que é isso aqui, e a altura, que eu não tenho, certo? Só que eu sei que o perímetro desse meu terreno é igual ao perímetro de um outro terreno quadrado, que tem lados medindo 185 metros. Então, significa dizer que aqui é 185, que aqui é 185, e aqui também é 185, né? Então, o perímetro desse quadrado vai ser o quê? Vai ser 185 vezes 4. Então, o perímetro do nosso quadrado vai dar 20, dá 2, dá 32, 34, vai 3, dá 4, 1, 3, 7. 740 metros, tá certo? De perímetro. Aí eu sei o quê? Que esse retângulo tem mesmo perímetro, que o perímetro 1 aqui é igual ao perímetro 2. Logo, se é igual, para eu descobrir a altura desse meu retângulo e desse meu terreno, eu preciso o quê? A diferença entre eles vai ser 740 menos 2 vezes 225. Isso aqui dividido por 2. Por quê? Essa vai ser minha altura. Porque se eu tirar essas duas partes que eu conheço, o que restar vai representar o quê? As medidas da minha altura. E como eu tenho duas larguras em um terreno, eu divido por 2. Por isso que eu estou fazendo isso. Então, nós vamos ter aqui 740 menos 450 dividido por 2. Que vai dar quanto? Vai sobrar aqui 0. 14 tira 5 é 9. 2. Dividido por 2. Cada lado do nosso terreno ali, cada altura mede quanto?
145 metros. Então, nós descobrimos que aqui é 145 metros. Agora é só calcular a área. Como que eu calculo a área de um retângulo? Então, a área do nosso terreno vai ser igual a 225 base vezes a minha altura, 145. Então, a nossa área vai ser igual. Fazendo a calculadora, tá? Porque nosso tempo passa muito, 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 muito rápido. 225 vezes 145 vai dar 32.625 metros quadrados. Pronto. Conseguiram? Entenderam o que eu fiz, gente? Eu estou falando muito rápido. Não, prof, entendi. Posso mudar? Tem alguém copiando? Por mim, pode mudar. Pode mudar, prof. Mariana, Alanis. Uhum. Tá. Observe os polígonos desenhados na malha quadriculada e responda os itens. Quais desses polígonos têm área de mesma medida e perímetro de medidas diferentes? O que é ter área de mesma medida? Ocupar o mesmo espaço, certo? E ter perímetros diferentes. O que é o perímetro? É a soma dos lados. Então, aqui no primeiro, vamos ver a área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a área aqui é 12. 12 cubos, né? Agora, vamos ver qual que é o perímetro. Aqui é 2, aqui é 1, aqui é 3, aqui é 2, 2, 2, 2, 2, 1. Soma de todos os lados. Então, vai dar aqui 1, 2, dá 3, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17. 18, que aqui também tem 1, né? 18. Então, o perímetro, nesse caso, é 18. Certo? Agora, vamos lá. Vamos calcular do B. O B tem quanto de área? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem a área 17. Prof, você podia contar quanto que tem, fazer um retângulo e multiplicar. Mas como eles são pequenininhos, dá para contar um por um, né? Então, aqui a gente tem 3 de lado, aqui a gente tem 3 de lado, aqui a gente tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1. Aqui vai ter 4, aqui tem 1, aqui tem 1 e aqui tem 4 também. Então, 4 com 1, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20. Então, o perímetro aqui é 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a área aqui é 8. Ai, coloco ali, depois eu não consigo marcar. Perímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, tem perímetro 16. Eu só vou contar agora porque vocês já entenderam o que eu estou fazendo, né? Estou contando o contorno. Quantos quadrinhos tem no contorno? A área vai ser 1, 2, 3, 4 vezes 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18. Então, a área é 18. E perímetro vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perímetro 20. Agora o próximo. A letra D. Vou ter um quadrado 4 por 4 por 1, 2, 3, 4, 16. 16 mais 1, 17. Meu Deus! Agora o perímetro vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Perímetro 18. Agora, o último aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Área 12. E perímetro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perímetro 16. Agora, vamos lá. Quem tem áreas iguais e perímetros diferentes? Áreas iguais. Aqui, o A e o F.
certo? Quem mais? 17 aqui, 17. O B e o B, prof. O B e o D. Tem mais algum? Não, né? Só esses. Aí agora a gente... O B e o D, tá certo. Agora, quais desses polígonos têm perímetro de mesma medida e áreas de medidas diferentes? Perímetros iguais. Somente o B e o E. B e E o C e o F também, né? Ó, o perímetro é 16, 16 e a área é diferente. Então, nós vamos ter o B e o D e o E. E o C e o F. Ok? E quais dos polígonos têm áreas de mesma medida e perímetro de mesma medida? Acho que só tem um, né? Eu acho que nenhum, prof. Ah, nenhum mesmo. Eu tinha visto 17 lá, mas tá bom. Então, aqui é nenhum. Pronto? Número 4. A grande área disponível e a base produtiva fazem do Brasil um dos principais produtores mundiais de grãos, entre eles a soja. Veja o gráfico e responda a questão. Produção de soja em 3 estados do Brasil na safra de 2017 e 2018. Então, as quantidades aqui são em milhões de toneladas. Então, o Mato Grosso produziu 31,887 milhões de toneladas. O Paraná, 19,07 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul produziu 16,968 milhões de toneladas. A área de plantio, né? A área plantada de soja em 3 estados do Brasil, na safra de 2017 e 2018. Então, nós temos aqui em milhões de hectares. Então, no Mato Grosso, foram 9,519 milhões de hectares, no Paraná, 5,44 milhões de hectares, e no Rio Grande do Sul, 5,692 milhões de hectares. Qual estado teve maior produção de soja na safra de 2017 e 2018? Qual estado teve maior produção? Mato Grosso. Mato Grosso, né? Então, nossa primeira resposta aqui é Mato Grosso. Tá. Aí pergunta assim: essa produção é equivalente a aproximadamente quantas sacas de 60 quilogramas? O que eu tenho que fazer para descobrir isso, gente? Para descobrir quantas sacas de 60 quilogramas? A produção do Mato Grosso foi de quanto? De 31,887 milhões, vou colocar uma potência, tá? Milhões é 10 na sexta de toneladas. Toneladas é 1.000 quilos, não é? Então, vezes 10 ao cubo. Dividido por quanto? Dividido por quanto? Eu quero saber sacas de quanto? De 60 quilos, certo? Então, dividido por 60. Agora, vamos lá. Vamos trabalhar isso. 31,888 vezes 10 ao cubo, já vou multiplicar por esse. Quando eu multiplico por potência de base 10, 10 ao cubo é 1.000. Então, eu vou deslocar a minha vírgula 3 casas para a direita. Então, isso vezes isso vai ficar 31.887 toneladas, né? Quilos, que é esse vezes esse. Vezes 1 milhão. 1 milhão tem quantos zeros? Tem 6 zeros. 5, 6. Dividido por 60. Agora, aí vai usar todo o meu espaço. Isso aí vai ser igual a quanto? Quando eu multiplico por potência de base zero, é só copiar os números e acrescentar a quantidade de zeros. Então, eu vou ter aqui 31.887, acompanhado de 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 60, cortamos um zerinho e vamos dividir aquilo ali por 6. Fazendo a calculadora para ser mais rápido, tá? 31.887, 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 6. Vai dar 531 milhões 450 mil sacas de 60 quilogramas. Só isso. Pouca coisa, não? O
que vocês acharam? Conseguiram fazer esse ou não? Sim, prof. Pessoal, cuida a hora, por favor. Acho que já até deu o nosso tempo, né? Veja lá. Falta 1 minuto. Falta 1 minuto. Será que vai dar tempo? Observe o gráfico. Qual dos estados teve a maior produtividade de soja? Observando o gráfico, qual dos estados você acha que teve maior produtividade de soja? Mato Grosso. Mato Grosso? Tá. Então, essa é uma resposta pessoal. O Gabriel colocou Mato Grosso. Alguém colocou diferente? Não? Todo mundo colocou Mato Grosso. Então, tá. Como que eu faço para descobrir a produtividade, gente? Eu tenho que pegar e dividir a quantidade produzida pela área cultivada, tá? Então, eu vou fazer isso. A quantidade produzida pela área. Então, no caso aqui do Mato Grosso, tá fácil, porque a gente já sabe a quantidade produzida, né? Quanto que é a quantidade produzida aqui? Deixa eu fazer... Não vai nem caber aqui. Será que vai dar tempo ou deixamos para amanhã? Só vou mostrar como que faz essa para vocês corrigirem depois, tá? Porque tá errado, não é o Mato Grosso. Então, nós vamos pegar lá, ó, 31,887, vamos trabalhar com potência para facilitar a nossa vida, milhões de toneladas, 10 ao cubo, dividido pela área produzida, que é 9,519 milhões de hectares. 1 milhão é 10 na sexta. Então, aqui, ó, cancelamos, multiplica esse por esse e divide por isso. Então, vai ficar 31.887 dividido por 9,519. Aí, vocês vão descobrir a produtividade do Mato Grosso, tá? Aí, os outros, vocês vão proceder da mesma forma. Então, o objetivo de vocês de hoje para amanhã é descobrir qual a resposta certa dessa letra B aqui. Tá? Não vou deixar tarefinha, porque a gente não terminou de corrigir os outros. Beleza? Gente, então, tinha tarefa, mas não deu tempo, né? Então, vai lá. Seja um jardim no qual apenas os bons sentimentos florescem. Bom dia para vocês e até amanhã. Beijo. Até, prof. Até.